Hoje nós vamos falar sobre os principais problemas na produção da cerveja artesanal. Olá, eu sou Edson Perrone do canal Hop Zone. Frequentemente nós estamos recebendo algumas dúvidas, perguntas sobre problemas durante a produção da cerveja e até na montagem de equipamento. Então nós decidimos gravar esse vídeo para tentar explicar ou discutir, começar uma discussão sobre as principais perguntas que são as dúvidas das pessoas que estão iniciando ou já fazem cerveja há algum tempo. Bem, a primeira pergunta é uma pergunta sobre custo de equipamento. É complicado falar custo de equipamento. Por quê? Porque se a gente for separar o equipamento para fazer a cerveja, as panelas, o que for, depende muito do sistema que a pessoa vai usar. Se a pessoa vai usar um sistema para dentro de apartamento, um sistema bem mais simples, que é o BIAB, onde a pessoa tem uma panela que vai ao fogo, dentro dessa panela põe um saco, que vai ser um filtro, e dentro desse saco ela põe a água e depois os grãos. A abraçagem ocorre dentro do saco, dentro da panela. E depois a pessoa levanta esse saco, deixa escorrer todo o caldo que está ali, que é o mosto, para ferver na própria panela. Então ela só vai usar uma panela. Então o gasto aí é o menor. Se a pessoa vai usar um sistema mais eficiente, que é, por exemplo, o sistema Hermes, ela precisa usar duas panelas. Uma panela para servir como uma caldeira, para esquentar a água e o mosto, e uma panela para abraçagem. Aí ela já vai ter o custo de duas panelas, mais alguns equipamentos de comunicação entre os dois, bombinha, essas coisas. Muita gente pensa que o Hermes pode ser feito apenas em casa. Não. O primeiro sistema Hermes que nós montamos aqui em casa, quando nós estávamos começando a fazer cerveja, ele foi projetado para botar uma panela no fogão e uma panela num banquinho embaixo do fogão. A panela do fogão seria a caldeira para esquentar a água e a panela em cima do banquinho onde ficava o grão. Então dá para fazer em apartamento, não dá para fazer um grande volume porque esquentar uma água num fogão de baixa pressão, que é o fogão usual das nossas cozinhas, é muito complicado. O ideal é a pessoa ter um fogãozinho de alta pressão, porque ele libera mais calor, mais fogo e esquenta mais a água. Lógico, se você for comprar o seu equipamento numa loja de insumos, também vai comprar sua panela, tudo pronto, é prático. Só que tem o custo do cara fazer, né? Você vai pagar para alguém fazer aquilo ali numa indústria que fez aquilo ali, vai ter o custo da panela, mais o custo da fabricação do produto. Se você se propõe a fazer o seu equipamento, ele sai muito mais em conta, porque você pode ir numa loja, nesses grandes mercados, comprar uma panela do jeito que você quer, você furar a panela, você botar a torneira na panela, aí o insumo sai mais barato. Então, quanto a esse processo do equipamento em si, ele é um processo que a gente não foge muito do padrão para qualquer cervejeiro. Então não é o seu problema, é um problema geral mesmo. Todo mundo tem que montar seu equipamento. Bom, agora, se você está falando de insumos, do custo do insumo, como maltes, lúpulos, leveduras, nós temos um grande problema que nós vamos ficar ligados ou dependentes do valor do dólar. Então, quando o dólar está alto, como está agora no momento, os insumos que nós estamos comprando lá fora vêm com valor muito maior. Consequentemente, o custo vai ser elevado. Comprar os insumos nacionais, como nós temos já maltes nacionais, é uma boa pedida para quem está começando, para quem quer fazer os testes com a sua cerveja. Tem muita gente que critica os maltes nacionais. Eu não sou de criticar.
Eu acho que quem faz cerveja ruim faz cerveja ruim com qualquer malte. Agora, você é capaz de fazer uma excelente cerveja usando o malte brasileiro, né? Então, eu não tenho esses preconceitos. Eu uso todos os maltes, uso os importados, uso os nacionais. Uma das melhores cervejas que eu faço é com malte nacional, né? Então, não tem esse preconceito. Então, você vai ter um custo menor. Basta você chegar na loja de insumo e checar qual é o valor do malte Pilsen nacional, qual é o valor do malte Pilsen importado. Você vai ver a diferença. E muitas vezes o benefício aí, lógico que os maltes, as maltarias mais antigas já têm um perfil mais apurado, pode ser isso. Mas a diferença para quem está começando não vai ser grande não, que é o nosso objetivo, fazer você começar e você fazer ele de uma forma mais eficiente, com menos custo. Isso leva para levedura, é a mesma coisa, lúpulo. A gente ainda está engatinhando no cultivo de lúpulo no Brasil. Daqui um pouco eu acredito que nós seremos um grande produtor de lúpulos, até lúpulos diferentes. E levedura também precisa de laboratórios que se dediquem no Brasil a desenvolver as linhagens que possam ser comercializadas a um custo menor. Então, gente, sobre valor de insumo, eu quero dizer que a gente pode baratear, pode fazer do jeito mais simples, a gente botando a mão na massa, ou, no caso dos insumos, a gente está na dependência do valor do dólar, infelizmente. Agora nós vamos falar sobre um questionamento bem comum. Eu recebo várias perguntas pela rede social, né? E mesmo amigos que fazem cerveja, de vez em quando eles me questionam sobre a quantidade de água para se usar na cerveja. Bom, eu já li bastante sobre isso. Por sinal, os livros que eu tenho utilizado, eles discordam desses volumes. Um fala uma coisa, outro fala outra. Aí converso com pessoas experientes, eles falam uma coisa, outra pessoa muito experiente fala outra coisa. Aí você vai na internet, é outra coisa. Mas sempre muito parecido. Bom, para poder resolver o meu problema, que era o meu objetivo, eu adotei uma tática. Eu adotei simplesmente quantificar a água de acordo com o malte, a quantidade de malte. Só que tem problema também, porque eu já tive problemas com malte, um malte importado, por sinal, que eu sempre usei a mesma quantidade em mais de 20 braçagens, sempre a mesma quantidade. E quando eu resolvi repetir essa receita, a minha eficiência foi baixíssima. Aí eu fui checar com o distribuidor desse malte, eles tiveram problema na maltaria. Então, é um problema que você só vai detectar na hora que você está fazendo a cerveja, porque ninguém fica falando sobre esse problema. Bom, então, eu uso a seguinte tática. Para fazer a cerveja, na hora que eu estou projetando a minha cerveja, eu tenho que saber se eu quero uma cerveja com baixa densidade ou com alta densidade. Bom, o que é uma cerveja de baixa densidade ou alta densidade? Baixa densidade são as cervejas leves, né? Alta densidade são cervejas que vão vir com mais açúcares, mais carregadas, mais maltadas, mais encorpadas. Então, quando eu quero uma cerveja mais leve, por exemplo, uma Pilsen, uma Lager, de uma forma geral, eu uso mais água na abraçagem. Quando eu vou fazer uma cerveja mais encorpada, essa cerveja mais encorpada eu uso menos água para garantir maior presença do malte e dessa densidade da cerveja. Então, eu tenho um parâmetro que, em casos extremos, varia de 2,5 litros
até 4 litros de água para cada quilo de malte utilizado. Então, isso aqui para cada quilograma de malte. Então, por exemplo, se eu estou usando 5 quilos de malte, se eu for usar para 4 litros, fazer uma cerveja mais leve, eu vou ter que usar 20 litros de água na abraçagem. E assim por diante, só fazer a proporção. Só que isso, muitas vezes, não funciona perfeitamente, porque depende muito do malte, como já aconteceu comigo, problema, e também depende muito da eficiência da abraçagem, se a pessoa vai ter algum problema na abraçagem durante a execução da cerveja. Muito relacionado à própria temperatura e à moagem dos grãos. Bom, o que eu faço? Normalmente, para executar isso aqui, eu uso um padrão que para mim é fácil porque eu tenho equipamentos para isso. Então, quando eu vou fazer a minha abraçagem, hoje em dia eu uso esse sistema, que não me dá mais problema. Eu faço a abraçagem, então eu tenho uma previsão, já calculei, vou fazer, por exemplo, a cerveja leve. Então eu estou usando, já que é uma cerveja leve, eu estou usando 4 quilogramas de água por quilograma de malte. Então, estou usando isso aqui, estou no meu limite, pegando como exemplo. Então, eu espero ter nessa abraçagem, vamos supor, depois da abraçagem, 10 brix, ou 10 graus platos, ou 1040 na densidade, se a gente for medir com densímetro. Bem, 10 brix, acabei a abraçagem. O que eu faço? Pego uma amostra da água e meço a densidade. Medir a densidade. Se tiver batendo, perfeito. Agora, se não tiver, por exemplo, tá mais do que isso aqui, eu vou lavar os grãos com quantidade de água. Aí eu ponho, se a densidade está maior, eu vou botar mais água. Botei mais água, lavei o grão, transferi, misturei o mosto com o mosto velho, mexi, meço de novo, até chegar no brix que eu quero pós-braçagem. Bom, aconteceu do brix ficar inferior. O brix está inferior, eu vou ferver mais tempo esse mosto para evaporar a água e tentar chegar no brix que eu quero, ou na densidade que eu quero. Então eu vou medindo a densidade durante o processo e adequando a minha água para chegar no final da fermentação no brix desejado. Com isso eu nunca mais tive problema, eu tenho problema de 0,5 brix. Né? Isso não altera tanto a nossa cerveja artesanal, já que nós estamos fazendo para a gente. Então, desta forma, a gente consegue dosar a água adequada. Só lembrando o seguinte, se você projetou a sua fervura para 60 minutos e você teve um brix menor, então você quer evaporar mais água e você decide fazer 90 minutos de fervura para ferver mais 30 minutos para evaporar a água e chegar no brix que você quer, você tem que lembrar de adequar, isso é importantíssimo, o tempo de lupulagem. Porque se você projetou botar 10 gramas de um lúpulo X a 60 minutos e você vai ferver 90, você vai ter que deixar 30 minutos fervendo
para quando faltar 60 minutos, que era o seu projetado, você incluir o lúpulo e assim por diante. Então, fica a dica. Bom, outro questionamento está sempre relacionado à eficiência na abraçagem. A eficiência na abraçagem, ela tem vários aspectos, né? Eu vou falar agora um deles, que é o que inicia todo o processo, é a moagem dos grãos. Se você compra já seu grão moído na loja de insumos, você não tem o que fazer. Você já comprou ele moído, você vai fazer daquele jeito e normalmente ele está adequado para fazer uma boa abraçagem. Mas se você já está se aventurando a moer seu malte em casa, existe um processo de calibração do moedor para poder chegar numa moagem adequada para a sua abraçagem. Qual é essa moagem eficiente? Muita gente pensa que é moer muito, virar uma farinha. Não é legal isso. Por quê? Porque entope o processo. Então acaba entupindo, acaba dando o maior problema para a gente desentupir o fundo falso, a bazuca e até o pano do biago. Bem, então vou moer pouco. Moer pouco, com a abertura maior do moedor, você tem um problema de não moer, não quebrar todos os grãos, porque os grãos têm uma pequena variação de tamanho. Então aqueles grãos maiores você vai quebrar, na hora que passar no rolo, outros você não vai quebrar. Esse que você não quebra, você vai ter problema com ele de extração do açúcar do amido que ficou fechado ali dentro, porque a casca dele é um problema. Bom, qual é a moagem eficiente do grão? É quando a gente tem a destruição do grão, a quebra do grão, na maior parte por cima. Uns vão quebrar mais, mas aparentemente 90, 95, até se for possível 100% dos grãos quebrados, partidos, para que a água ajude a fazer essa conversão do amido em açúcares fermentáveis. Então é isso aí. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre o controle de temperatura. O controle de temperatura é tudo na cerveja. Quem não controla a temperatura de um modo eficiente corre sérios riscos de ter um produto não dentro do padrão esperado, né? Para quem está começando, a pessoa fica muito rígida dentro do padrão controlar a temperatura. Quem está fazendo suas primeiras cervejas, vocês têm que tomar cuidado, para ter um bom sucesso, um bom produto, vocês têm que ter um limite. O limite de temperatura de fermentação, eu vou considerar de 64 graus Celsius a 70 graus Celsius. Esse seria a nossa banda de oscilação de temperatura para quem não tem um equipamento muito eficiente para controle de temperatura. Então a gente caía um pouquinho de 64 e a 62 graus Celsius. Não quer dizer que a cerveja vai ficar ruim, não. E cair e subir um pouquinho a 72 graus Celsius também não é problema isso. Eu aconselho vocês nunca passarem de 74 graus Celsius. Nunca. Porque vocês acabam desativando as enzimas fundamentais para a conversão do amido. O melhor é manter, para quem está começando, uma temperatura entre 67 e 68 graus Celsius. Essa é a temperatura adequada para uma abraçagem inicial, porque você pega todas as enzimas responsáveis na conversão. A beta-amilase, que ela funciona a baixa temperatura, então daqui nós temos a beta-amilase atuando. Daqui para frente nós teremos a alfa-amilase. Essa amilase é a enzima que ataca o amido, digere o amido, que é a reserva do grão. Então a gente tem que ter esse parâmetro aqui.
Lógico que oscilar para quem está começando é muito natural, mas não tem que ser neurótico. Ai meu Deus, chegou a 70, está ainda a 70. Não, aumentou, baixa o fogo, mexe para homogeneizar, né? Tá ficando muito baixo, aumenta o fogo, né? Se for possível, aumentar o fogo. Então, isso aqui é fundamental. Depois que a gente vai trabalhando melhor, aprendendo mais, aí vai fazendo mais braçagem, não é o iniciante, já é a pessoa que já está começando a produzir sua cerveja, vocês vão ver que quando a gente trabalha com temperaturas menores, nós vamos deixar mais açúcares fermentáveis. Consequentemente, nós vamos ter uma cerveja mais seca e consequentemente, mais alcoólica. Mas ela vai ser uma cerveja mais leve. Se você quer fazer uma cerveja mais encorpada, mais adocicada, né? Você trabalha com a alfa-amilase com temperatura mais elevada. Aí você vai aprender a brincar com as temperaturas. No início, eu recomendo vocês ficarem próximos disso aqui, porque vocês vão atingir as duas e vão ter um bom mosto. Isso no início. Depois brinca com as temperaturas. Então, um dos erros é a gente errar na hora de fazer a braçagem na temperatura. Muitas vezes a gente não consegue converter o amido de uma forma eficiente por estar errando a temperatura. Bom, depois que a gente fez a braçagem, fez tudo certinho dentro da temperatura adequada, a gente vai para a fermentação, onde as leveduras vão atuar. Cada levedura, no pacotinho, tem lá o perfil que ela trabalha, térmico. E tem assim, ela vai de tanto a tanto, ideal, tanto. O ideal é ali, mas ela pode trabalhar com amplitude maior. Bom, trabalhe, se possível, dentro do ótimo para ela, que se o laboratório indicou aquilo ali, a gente deve seguir. Muita gente não tem um fermentador dedicado, por exemplo, uma geladeira dedicada para fazer a fermentação controlada com termostato adequado, que a gente possa botar a temperatura oscilando pouco. Tem gente que usa caixa de isopor com gelo. Eu já fiz tudo isso, já fiz caixa de isopor com gelo. Dá um trabalhão do caramba, mas eu não tinha geladeira, o que eu podia fazer era o que eu tinha. Então eu tentava ser o mais preciso possível no controle da temperatura da cerveja. Um parâmetro interessante aqui é que muitas pessoas acham que a temperatura externa do ambiente é o que está na cerveja. Não é. Eu vou publicar recentemente um trabalho sobre isso, que eu estou levantando muitos dados. O que acontece é o seguinte: durante a fermentação, a gente tem reações químicas exotérmicas que geram calor. Esse calor que é gerado ali aumenta a temperatura do mosto. Então, muitas vezes, quando as leveduras estão muito agitadas na fermentação, tende a aquecer o mosto. E muita gente pensa que botar só o termostato na geladeira vai controlar a temperatura da geladeira e dentro do mosto vai ser eficiente. Ou simplesmente botar o termostato no mosto. Isso tem vários problemas que eu vou mostrar nessa publicação e indicar o melhor método. Por quê? Porque se você põe o termostato dentro do mosto, ele está medindo o mosto. Se você põe uma variação de meio grau no termostato, pegando como exemplo, ele só vai ligar e desligar o termostato quando a oscilação do mosto for de meio grau. Então o mosto fica oscilando em meio grau, pode chegar até quase 1 grau, porque quando liga o termostato, começa a gelar, até isso interferir no mosto, ele continua mudando a temperatura. Então, o melhor recurso, por enquanto,
é você ter um termômetro dentro do mosto e o sensor fora do mosto. Porque o sensor fora do mosto ele vai medir a temperatura do ambiente e liga e desliga muito mais rápido, porque a temperatura do ambiente oscila mais. E lá dentro do mosto, você medindo, chegou na temperatura que você quer, você vai regulando o termostato para ligar e desligar mais vezes e aqui oscila menos. Chega a oscilar no mosto 0,2, 0,3, 0,1. Então fica muito mais estável. Eu vou publicar esse trabalho, nós vamos discuti-lo. Então, a levedura precisa de uma temperatura adequada. Se você deixa abaixo da adequada, um local mais frio, o que pode acontecer? Ela fica lenta. Aí você vai ter aquela fermentação arrastada e pode ser que ela pare, pode ser que ela comece a precipitar e você não chega na densidade final adequada, porque está abaixo da temperatura indicada para aquela levedura. Se você trabalha numa temperatura acima do indicado, você vai aumentar o metabolismo das leveduras, ela vai trabalhar mais rápido e, consequentemente, nessa multiplicação que ela está sendo estimulada a fazer, a reprodução das leveduras geram ésteres que podem ser algumas vezes indesejados, que são aromas e sabores que vão dar na sua cerveja que não são legais. Então, sabores e aromas na cerveja, eles estão ligados muitas vezes à levedura. Alguns aromas e sabores são esperados da levedura. A levedura que é usada para fazer cerveja de trigo, você quer banana, você quer cravo, que são produtos delas, os fenóis, que são produzidos ali. Mas outras cervejas, você não quer aquele sabor cítrico, aquele sabor arrastado, aquele sabor que dói a garganta, aquele cheiro agressivo, que muitas vezes vem do erro na temperatura de fermentação. Então, gente, controle é tudo. Só para finalizar, metabolismo de levedura é a palavra-chave aqui. Por que você coloca comida na geladeira? Porque se você deixar a comida no ambiente, os micro-organismos que já estão ali vão ser estimulados, o metabolismo dele vai ser estimulado pela temperatura alta, ele decompõe aquilo ali mais rápido. Quando você leva comida para a geladeira, o que acontece com os micro-organismos que já estavam ali também? Ficam com metabolismo menor, estragam aquele alimento mais devagar. Por isso a gente refrigera o alimento. Isso é a mesma coisa na levedura. Se a gente dá uma temperatura alta, ela dorme e arrasta a fermentação. Se dá muito alta, ela acelera e fica imprevisível o que ela vai produzir. Bom, uma outra pergunta também que fazem para a gente aqui é sobre a OG. Isso significa densidade inicial ou gravidade original. OG. OG é o quanto de açúcar fermentável eu tenho no mosto. Então é aquele produto que é o alimento da levedura, que nós estamos dando para a levedura. Então essa gravidade que a gente tem é um parâmetro de como a gente está iniciando e como nós vamos chegar no final para saber álcool, para saber quanto que a nossa cerveja vai ficar e até o corpo da cerveja. Bom, então se a gente tem erro aqui, bom, dependendo do erro, se vocês fazem, por exemplo, projetam uma cerveja para ter 12 brix, que é a mesma coisa que 1044 na densidade. É só multiplicar por 4 aqui, ó. 4 vezes 12, 44 aqui, e botar 1000. É isso aí. Bom, 1044. Vocês projetaram isso aí. E acabaram de fazer a cerveja e vocês estão com, vamos imaginar, 10 brix. Bom, se você já chegou no final da sua fervura assim, dificilmente você tem como modificar. Toca o barco. Você vai ter uma cerveja mais leve.
Mas se você está acompanhando a densidade durante todo o processo, pós-braçagem, antes da fervura, você vai perceber que a eficiência tua está menor já depois da braçagem. Então você pode corrigir antes da fervura, que é o adequado. Se você está querendo 12 bricks, você acabou a braçagem. Se você acabou a braçagem e está com 10 bricks, poxa, você está abaixo do que você queria. Você só ferver mais um pouquinho, você chega onde você quer. Se está acima, lava mais os grãos, né? Põe mais água nos grãos, lava, mas tira mais açúcar, mistura tudo e chega na densidade que você quer. Sempre lembrando que na fervura que você vai ter sempre evaporação de água. Então, a cerveja o mosto que vai para a fervura, ele tem que ter sempre um brix inferior ao previsto. Sempre um brix inferior ao previsto. Aqui, calcular é difícil, porque cada equipamento funciona de um jeito. Quando eu uso o sistema Hermes é um, quando eu uso para panela automática é outro. Então, mas geralmente, a gente durante a fervura, a gente pode ganhar de 1 brix até 3 bricks, dependendo do sistema e da eficiência do equipamento. Então a gente calcula, eu calculo normalmente assim, se eu quero atingir no final do processo 12 bricks, eu começo o meu mosto a ferver em torno de 10 bricks e meio. Eu começo, se passar um pouquinho, ela fica um pouquinho mais encorpada, se não evaporar tanto, ela fica um pouquinho mais leve. Mas você pode ajustar o seu G desse jeito. Bom, uma outra pergunta é a gravidade final, FG. Bem, aqui depende de vários fatores, né? Primeiro, sua abraçagem foi eficiente, né? Se você fez tudo certinho e você começou com a OG estimada em 12 bricks e você prevê, né, uma FG de, vamos botar aqui em densidade, porque a gente geralmente mede a final ali com densímetro, porque o refratômetro ele dá uns errinhos nesse processo. Aqui que ele dá erro. Bom, então vamos botar aqui 1044 e você pretende chegar aqui com 1008. Então é isso que você está prevendo na sua receita e tal. Isso vai depender de vários fatores nesse processo. Se você já está tudo certinho, você sabe que a densidade é essa e tal, bom, quem é responsável por isso aqui não é você mais, é a levedura. É a levedura que é responsável. Para ela trabalhar certinho nesse processo, aí é responsabilidade sua, para dar as condições a ela de trabalho. Quais são as condições de trabalho geral que uma levedura precisa para fazer o trabalho dela naturalmente? Bom, uma coisa nós já falamos, temperatura adequada. A temperatura adequada é fundamental para ela trabalhar. Segunda coisa, a aeração do mosto. A aeração do mosto é fundamental. Né? Botar bastante oxigênio, ar, né, que a gente põe no mosto. Ou balançar o máximo possível, despejar, o que for. Mexer com o mosto antes da fermentação. Outra coisa é número de células que você está colocando.
a gente chama de taxa de inoculação. Essa taxa de inoculação é o seguinte, é o número de células de levedura que serão responsáveis por essa transformação. Se você põe um número de células abaixo, ela pode dar problema nesse trajeto aqui. Se você põe a mais um pouquinho, geralmente não dá problema não. O problema é quando põe a menos. Então, essa taxa de inoculação ela tem que ser resolvida por start. Você vai ver que no início isso é complicado entender número de células para taxa de inoculação. E os saquinhos, os pacotinhos que a gente compra, eles recomendam por valor máximo daquilo ali. Então, se o pacotinho fala para você trabalhar um pacote para 23 litros, está no limite. Então você deve fazer aqui uma hidratação desse pacotinho antes da gente botar na fermentação. Eu geralmente, quando só hidrato, eu coloco o pacotinho na hora que eu vou ferver o mosto e deixo até refrigerar ele fazendo essa hidratação. Costuma dar certo. Mas o melhor é você fazer um bom starter, de um dia para o outro. Nunca é exagero. Nunca é exagero. É legal fazer, a fermentação fica eficiente. Como é que você faz o starter? 100 gramas de DME para 1 litro de água. Se você está fazendo 20 litros, por exemplo, né? E coloca o pacotinho ali, deixa virar o dia. Se você tem agitador magnético, deixa lá. Se não for, de vez em quando você balança uma garrafa PET, coloca dentro da garrafa PET, balança ele ali dentro. Poxa, de um dia para o outro ele vai multiplicar as células ali e você vai botar uma taxa de inoculação adequada. Outra coisa que pode ajudar a isso aqui são os nutrientes. Geralmente os maltes já têm todos os nutrientes necessários para a levedura. Mas se você está tendo costume de ter uma fermentação arrastada, eu aconselho você a tomar cuidado, principalmente com a aeração, taxa de inoculação e botar nutriente. Eu tenho um trabalho lá no Mundo que Vai que fala sobre nutriente, mostrando um experimento que eu fiz. Eu uso aqui em casa, porque é muito barato, levedo de cerveja. Eu compro o levedo que o pessoal come como nutrição, para complemento, e coloco. Eu coloco 5 gramas para cada 20 litros de levedo, eu coloco nos 15 minutos finais. Vai suprir os nutrientes todos necessários. E outra coisa que pode arrastar isso aqui é contaminação na cerveja. Bactérias ou leveduras oportunistas atrapalhando a ação da levedura que você deseja que faça a sua fermentação. Dry hopping, né? Ou simplesmente DH. Bom, o dry hopping é uma técnica de incorporação de aroma na cerveja. É muito usado para as cervejas clássicas, principalmente as americanas, que são bem usuais a técnica do dry hopping, que a gente coloca uma quantidade de lúpulo durante a fermentação ou durante a maturação. Tem várias técnicas, né, de dry hopping. A técnica de dry hop que eu aconselho para quem está começando, que é o foco aqui do nosso Hop Zone, né? E para que você tenha a melhor cerveja do mundo, que vai ser a sua, né? Eu aconselho vocês jogarem os pellets direto na cerveja. Bom, então, durante a fermentação, você vai jogar os pellets ali dentro. O objetivo é esse, você pega os pellets do lúpulo, né, e joga direto dentro do seu balde fermentador. Vai jogar eles aqui direto.
Aí eles vão ficar na superfície, inicialmente, porque eles começam a hidratar e ficam na superfície, e começam a liberar os aromas previstos nele, e depois eles começam a decantar e tendem a ir para o fundo, ficando junto ali da lama do fermento, da levedura. Bom, muita gente questiona, fala assim, mas eu não consigo ter um aroma adequado dos lúpulos. Primeiro você tem que saber que lúpulo você está usando. Quanto maior a quantidade de beta-ácidos e também de óleos essenciais, resinas, né, você vai ter uma maior eficiência. Então a gente tem que estudar bem o lúpulo que a gente vai usar. Já existem os lúpulos clássicos para dry hopping. Uma outra coisa tem muita gente que faz essa adição aqui durante o processo de fermentação. Durante o processo de fermentação está ocorrendo um grande metabolismo das leveduras e gerando aquele monte de gás carbônico. Consequentemente, esses aromas podem ser carregados para fora. E você perder muito aroma do lúpulo nesse processo. De várias braçagens, depois de mais de 250 braçagens estudando isso, eu observei o seguinte: quando a gente faz, por exemplo, a fermentação, a gente está fazendo a fermentação aqui a 18 graus Celsius, por exemplo, uma ale. Então ela vai borbulhar, vai agitar, tá? Aí tem aquela hora que o açúcar começa a acabar, a levedura começa a precipitar, ficar no fundo, a agitação começa a parar e você começa a medir no densímetro que está estabilizando. Nesse momento, você pode fazer a parada do diacetil. É para eliminar o diacetil da cerveja, que é um subproduto. Como é que a gente faz isso? Vamos supor que aqui está no 5º dia de fermentação, atenuou. Aí a gente eleva a temperatura para estar 18 graus, você passa para 21, 22 graus Celsius, 3 a 4 graus Celsius acima do que você fermentou. Com isso, você está aumentando a temperatura, você está incentivando a levedura a acelerar um pouquinho o metabolismo, ela despertar um pouquinho. Aí ela começa a consumir o diacetil, transformando em outras substâncias que são mais inertes, que não precisa falar aqui. Bom, com isso, você, além de você estar fazendo a eliminação do diacetil, nesse momento que você põe para subir a temperatura, você adiciona o lúpulo. Porque o lúpulo, ele é muito eficiente no dry hop quando ele está sendo feito em torno de 20 graus Celsius. Ali você tem uma excelente conversão dos óleos e das resinas. E não vai ter uma atividade aqui grande, você vai ter apenas uma pequena atividade, não vai ter uma produção de gás carbônico para arrastar esse aroma para fora. Aí você deixa, nesse processo aqui, de 2 a 3 dias. Quando ela atenua antes, quando eu faço start e tal, ela está atenuando em 3, 4 dias minha cerveja. Mas quando eu não faço, ela atenua em 5º, 6 dias, eu faço 2 dias de diacetil. Quando ela atenua antes, eu faço 3 dias. Eu sempre faço meu cálculo de fermentação em 7 dias de ale. Bom, aí você adicionou, aí quando acaba esse processo, você já adicionou o lúpulo nessa temperatura aqui, né? Ou quando você fez essa aqui, tanto faz, né? Aí você chegou o momento de você, depois desse tempo, de fazer a maturação. Aí na maturação você deixa tudo lá, eu não tiro nada. Eu só mudo a temperatura. Aí passo para a maturação fria. O mais frio que vocês conseguirem. Eu aconselho vocês sempre fazerem abaixo de 5 graus. Se puder 1 grau, de uma temperatura que não congele o seu mosto, né? O mais frio que vocês puderem, melhor. Aí esses lúpulos, eles tendem a precipitar todos,
e você com certeza vai ficar com um bom aroma na sua cerveja. Um outro questionamento é sobre a turbidez na cerveja. Bom, tem gente que gosta de cerveja turva, outros detestam cerveja turva. Mas tem estilos de cervejas que devem ser turvas e estilos de cervejas que devem ser claras. Então, por exemplo, se você está fazendo uma cerveja de trigo, ou você está fazendo uma neipa, estas cervejas, só pegando 2 exemplos aqui, elas têm que ser turva, é o estilo dela, então ela tem que ser turva. E elas geralmente são turvas pelos ingredientes, o trigo, a quantidade de lúpulo usado aqui na neipa deixa a cerveja mais turva. Então isso aqui tem que ser turva. Agora, se você está fazendo uma cerveja lager, e essa cerveja, uma pilsen, você quer ela bem clarinha, né? Porque tem muita gente que fala, olha que cerveja bonita, sabe? Tá certo. Tem hora que eu curto também, né? Você tem que tomar muito cuidado aqui para fazer a cerveja ficar bem clara com a maturação. Quando a gente tem na maturação da cerveja, eu vou começar antes, na fervura. Na fervura, a gente tem que ter agora um cuidado de tentar clarificar o máximo dessa cerveja na fervura. Como que eu posso clarificar uma cerveja na fervura? É não deixar ir para o fermentador a maior quantidade de trube, evitar essa quantidade de trube, aquele resíduo que fica no fundo da panela durante a fermentação. Como que eu faço para eliminar esses resíduos durante a fermentação? Produtos. Existem produtos que são usados geralmente nos 15 minutos finais da fervura, que tendem a baixar esse sedimento depois que você faz o whirlpool. Que produtos são esses? O Airflock, o Bril Bright, tem umas algas que também pode ser usada, tem gente que usa bentonita, nunca usei, não sei se funciona. Eu aconselho a usar os produtos que tem nas lojas de insumo, que são aquelas pastilhas de algas, né, que a gente coloca, o Airflock vai agrupar e descer. Bril Bright também é muito eficiente, eu uso com todas as minhas cervejas praticamente, e isso já vai limpando aqui na fervura. Depois, na maturação, agora tenha em mente o seguinte, se você fez uma cerveja com muito lúpulo, você vai ter mais dificuldade de clarificar essa cerveja, porque ela vai ter muito mais particulado. Na maturação, quanto mais frio vocês aplicarem na sua cerveja e quanto mais tempo de frio, quanto mais tempo você deixar na maturação, mais clara vai ficar a sua cerveja. Bom, agora a gente pode dar uma mãozinha nisso aí. Quando eu quero minha cerveja bem clarinha, aquela que você, puxa, que beleza, você vê o dedo do outro totalmente, né? Claro. Eu uso na maturação 24 horas antes de engarrafar, quando a maturação está chegando no final, eu uso gelatina. Uso com frequência. Não interfere no aroma, não interfere em nada na cerveja. Como é que eu faço essa gelatina? No Mundo que Vai, tem lá toda a receitinha de como eu faço, mostrando as fotos do processo. Mas simplificando, eu uso 6 gramas de gelatina para 20 litros. Esse é o padrão que eu uso. Tem gente que vai falar, mas eu não uso assim. Tudo bem, não use. Eu uso assim e sempre deu certo. Então é só fazer uma proporção. Geralmente eu pego um copo de água comum, coloco 2/3 do copo com água filtrada
jogo o pozinho ali dentro, misturo, vou para o micro-ondas. Aí depende muito do micro-ondas de cada um também, já percebi isso. Aí eu deixo 30 segundos, tiro, misturo. Olha, ele ainda vai ficar opaco. Ponho lá dentro, mais 15 segundos. Misturo, olho. Se ele ficar translúcido, depois que as bolinhas subirem, porque faz um monte de bolinha, depois que as bolinhas subirem e ficar totalmente translúcido, tá pronto. Aí você vai com ele quente mesmo, abre lá e joga ali, só joga. Aí você deixa 24 horas, 36, 48 horas, não tem um momento para isso, a cerveja vai ficar limpinha, com certeza. Então, são dicas que a gente usa para fazer uma cerveja mais clara. Um outro problema que algumas pessoas têm falado para a gente é problemas no envase da garrafa. Bom, nós cervejeiros artesanais, caseiros, que a gente faz cerveja para a gente, né? A gente costuma reutilizar a garrafa. Eu reutilizo minhas garrafas até hoje. Então, todas as minhas garrafas são rotuladas, bonitinhas e tal. Aí eu vou acabando, vou lavando, guardando. Quando vai chegando no final, faço uma nova leva, encho tudo e deixo para ser usada. Só que as garrafas, vocês sabem que a gente usa garrafa, elas tomam tombo, elas batem, elas caem, não quebram. A gente tem que tomar muito cuidado com microfissuras na parede da garrafa. Hoje mesmo eu estava botando rótulo em umas garrafas reutilizadas e eu mostrei até para o meu filho, olha só como é que ela trinca. A garrafa estava com um trinco nela assim. Não estourou nem nada, mas é uma garrafa que pode estourar. Então, quando faz a pressão ali dentro, né, do prime, ela pode estourar. Então, a gente deve evitar essas garrafas. Essa garrafa é uma que eu vou inutilizar. Mas muitas vezes essas microfissuras, elas não aparecem, não são visíveis. Outra coisa que atrapalha muito é a boca da garrafa, pode ter pequenos trincos na hora de abrir, pode ter escamações do vidro, que quando você vai botar outra tampinha, pode não vedar totalmente. Aí a cerveja fica choca porque não formou o gás ali dentro. Então, no envase, a gente tem que tomar muito cuidado com alguns processos. Primeiro, se você é caseiro, está iniciando, você tem que fazer prime. O que é prime? Prime é você fazer uma nova fermentação dentro da garrafa. Então você está com a sua cerveja pronta, aí está no balde, você vai engarrafar. Você vai ver quantos litros tem ali de cerveja e vai calcular uma quantidade de açúcar, alimento de levedura, para fazer esse prime que a gente chama de açúcar invertido. Então esse açúcar invertido, geralmente, as pessoas têm umas formulações para cada estilo de cerveja. Para você que vai começar agora, eu aconselho você fazer o prime com 5 gramas por litro de cerveja. Então, se você está fazendo, por exemplo, 20 litros de cerveja, você vai usar 100 gramas de açúcar. Essas 100 gramas de açúcar você vai botar num pote, vai cobrir a quantidade de açúcar, o dobro de água, e vai ferver. Você pode pingar algumas gotinhas de limão, até aconselhado ali, mas ultimamente eu não tenho nem pingado limão não, eu vou lá direto, misturo para quê? Só para dissolver fácil esse açúcar na água. Aí ele dissolve todo, fica só um líquido doce, né? Aí você vem com esse líquido doce quente mesmo, joga por cima ali da cerveja e mexe com a colher para homogeneizar. Bom, existe uma crítica aqui que pode não homogeneizar direito, tal. Eu nunca tive problema. Então eu trabalho com a minha experiência de muitas cervejas, né?
Então eu nunca tive problema de cerveja ficar com gás diferente da outra. Nunca tive. Tem gente que põe 5 gramas, 5 gramas por litro, aí tem que botar menos, porque é 600 ml, aí tem que fazer uma proporção, botar a grama por dentro de cada garrafa e depois botar o líquido. Eu não tenho saco para isso. Então, eu pego, faço tudo no balde e começo a encher minhas cervejas e vou colocando todas lá, uma do lado da outra. De vez em quando eu mexo de novo para dar outra homogeneizada, para sempre tentar ficar mais homogêneo possível o açúcar no líquido ali. E aí, depois que as garrafas estão todas cheias de cerveja, lembrando que quando vocês forem fazer o prime, envasar a cerveja, vocês vão envasar a sua cerveja só até aqui. Isso para cervejeiro iniciante tem que ser só até ali. Não encham ela até aqui, não! Porque você precisa de um espaço para o gás ficar. O gás que vai ser produzido aqui dentro. Se você enche demais, ela não tem espaço, pode estourar. Então você vai encher até aqui. Assim. Quando começa a chegar no pescoço, você para. E aí você vai tampar a cerveja. Um problema que eu já vi que algumas pessoas tinham é o engarrafador com um problema, estava torto, a pessoa estava engarrafando a tampinha e algumas estavam ficando com uma beiradinha sem ser apertado. O gás vaza tudo por ali. A pessoa fala, não consigo, meu prime dá tudo errado. Equipamento, pô, equipamento errado. Porque não tem como não dar certo, né? Bom, outro problema que a pessoa tem no prime de não formar gás é contaminação. Pode acontecer. Contaminou, não lavou as garrafas direito, né? Não teve uma limpeza adequada do equipamento, contaminou a cerveja por algum momento depois da fervura. Ou a gente pode também considerar a temperatura de onde a garrafa fica. Se você guarda sua cerveja na geladeira, lembrem, botou na geladeira, você fez a levedura descansar, ela está preguiçosa, ela está com metabolismo baixo. Consequentemente, ela vai levar mais tempo para fazer a fermentação aqui dentro e gerar o gás. Se você põe a garrafa em locais mais quentes, o metabolismo vai ser mais acelerado, ela vai produzir o gás mais rápido. Então, todos esses fatores podem intervir no prime e na qualidade da sua cerveja ali dentro da garrafa. Bom, sanitização. Esse é um problema, porque é um problema invisível, né? Muitas vezes depois a gente vê o produto visível na cerveja que não é o adequado. Sanitizar tudo que a gente vai usar é fundamental. Vocês têm um divisor de águas durante o momento que você faz a cerveja. Você tem a fervura. A fervura do mosto. Então, tudo que acontece antes dessa fervura pode ser corrigido porque ela vai ser fervida. Mas tem um probleminha que existem alguns micro-organismos que podem ser resistentes até a fervura. É raro, mas pode existir. A gente não tem citações muito disso na cerveja, não. Então, o que vocês têm antes da fervura, vocês têm que tomar cuidado de ser a coisa mais limpa do mundo. Lógico, é para você que vai beber, lembre, a cerveja boa é a sua. Pô. Então você tem que fazer ela boa, melhor do mundo. Então, o que vocês fazem antes aqui, qualquer erro que aconteceu aqui antes, em questão de contaminação, pode ser corrigido aqui, né? Aqui corrige, porque vai ferver. Mas depois que você resfria, depois dessa fervura aqui, o que acontece depois dela é problema. Aí o cuidado tem que ser total.
Então aqui é onde tem as maiores contaminações. A contaminação ocorre normalmente aqui, depois da fervura. Então você acabou de ferver, vai botar no balde fermentador? Esse balde tem que estar limpíssimo. Um problema dele, que muita gente não percebe, nesses baldes, ele geralmente tem a torneirinha para você tirar a amostragem do líquido para fazer a densidade e tal. Essa torneirinha, mesmo você enchendo esse balde de sanitizante e deixando ali algum tempo, pode não chegar nos micro-organismos que estão nas dobras, enroscas, na vedação, e isso é problema. Então eu aconselho a vocês, de vez em quando, faz uma abraçagem, repete a abraçagem, faz outra, periodicamente tira a torneirinha e dá uma escovada nela toda. Gente, eu já vi cada coisa ali, já achei sujeiras em locais que eu jamais imaginaria. Então, esse cuidado é fundamental, tomar conta da torneirinha. Outra coisa é quando vocês forem lavar o fermentador de vocês, tem hora que depois da fermentação passada, fica uma crosta de espuma no balde fermentador que é difícil sair. Aí muita gente, por preguiça, pega logo uma coisa áspera e raspa ali, fica raspando para tirar aquilo. Gente, vocês estão fazendo reentrâncias ali, fissuras, arranhões, que micro-organismos podem se ocupar. Aí muitas vezes não é nem micro-organismo agressivo, porque não existe assim usualmente uma bactéria, alguma coisa que seja muito prejudicial para a gente. Ela vai estragar a sua cerveja. Mas para a gente geralmente não é muito prejudicial. É apenas o processo na cerveja. E outra coisa, você acabou de fermentar com um tipo de levedura. Se você não limpar direitinho isso, quando você botar seu moço e uma levedura nova, você vai misturar duas leveduras. Aquela outra primeira que estava ali, ela pode estar muito mais excitada e ocupar o lugar da outra. Isso é raro, mas pode acontecer. Então nós temos que evitar todas as possibilidades. Sempre lave os seus fermentadores com aquela parte mais macia da bucha. Tente evitar. Tá duro de tirar. Poxa, encha de água e deixa um tempinho. A água vai amolecer aquilo ali tudo. Você vai limpar com facilidade. Limpe a torneirinha. Qualquer coisa que for entrar em contato com a cerveja, faça uma higienização muito, muito pesada. Álcool 70 resolve. Iodofor, PAC 200, Killgerms, tem tanto sanitizante aí, cada um com suas variedades, cada um com a sua eficiência, né? Ou de uso rápido. Uma colher, sei lá o que vai usar ali, é álcool 70, que é rápido, e a ação dele é rápida. Agora, deixar de molho, tal, para limpar, você usa outros produtos. Abrir o fermentador para qualquer coisa, jogar um dry hop, o que for, muito cuidado. Né? Principalmente se você não tem uma geladeira dedicada, misturada com comida dentro de casa, cuidado. Outra coisa, acabou a fermentação, limpeza em tudo. Limpeza em tudo, até na geladeira. Abra a geladeira, álcool 70 nela todo. Gente, não tem coisa mais desagradável que você gastar uma grana, gastar quase um mês, um trabalho do caramba, uma expectativa danada e servir uma cerveja ruim. Pô. Lembrem, você é a referência. Você vai fazer a melhor cerveja do mundo, a sua, porque você vai fazer aquilo que gosta. Então, cuidado com essa beleza que é a nossa cerveja.